nossa rocha, nosso Salvador. Pai, te agradeço, Deus, pelo teu amor, pelas tuas misericórdias, Deus. Agradeço pela tua graça, pelo perdão de nossos pecados. Pai, muito obrigado, Deus, por poder estar aqui hoje, Pai, e saber que o Senhor, Pai, cuida de cada um de nós, Pai. O Senhor supre as nossas necessidades. Pai, oro tanto para que a tua palavra hoje, Pai, possa cortar nossos corações, para que possamos ter corações suaves para absorver, Pai, não só para absolver, mas para colocar em prática, Pai, quando saímos daqui, Deus. Pai, eu te agradeço pelo nosso caminhar, Deus, que o Senhor tem cuidado de cada uma de nossas necessidades, Pai. O Senhor tem nos ajudado, Pai, a enfrentar os desafios, Pai, que tanto causa polêmica, Pai, nesse mundo, mas temos a fé, Pai, e a confiança no Senhor, Pai, que o Senhor está ao nosso lado até o fim dos tempos, Deus. Oro tanto, Deus, pela Tua volta, Deus, para que possamos, Pai, ter um mundo melhor, Deus, e que a Sua cidade santa possa habitar em cada um de nós, Deus, e possamos, de fato, Deus, estar com o Senhor. Agradeço ao Senhor por essa noite, abençoa-nos, Pai, e nos leva de segurança às nossas voltas, Deus, e que possamos sair daqui, Senhor, mais próximo do Senhor que nós chegamos. Muito obrigado por tudo, te oro e agradeço. No nome santo do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Boa noite. Obrigado, Eduardo, pelas canções. Obrigado, Márcio, pela oração. E obrigado a cada um de você por estar aqui nesse dia chuvoso, mais frio, no Rio de Janeiro, né? Isso aí você fala, rapaz, esse é o Rio de Janeiro mesmo? É o Rio de Janeiro. Acontece, até no Rio de Janeiro, de vez em quando o tempo não vai estar bom, né? Mas a gente vai sobrevivendo, mas é um prazer a gente poder estar juntos aqui. Obrigado por ter feito esse tempo para a gente poder meditar na Palavra de Deus. A gente vai continuar a série que a gente tem trabalhado aí nos últimos meses, e esse já é a parte 17, né? E a gente tem falado aqui sobre... Qualquer dia agora ele vai passar, tá? Isso, sobre o governo da igreja. Temos falado sobre o governo da igreja, e tem sido bem interessante a gente poder falar sobre o que a Bíblia ensina, na verdade, sobre quem deve estar governando a igreja. E a gente tem falado aqui sobre qualificações dos presbíteros. Temos coberto, né, o fato de que a Bíblia fala sobre os presbíteros, né, no plural, sendo aqueles que estão cuidando da igreja. E a gente tem falado sobre também algumas questões polêmicas. A gente trouxe, por exemplo, a questão de ser homem. A gente trabalhou isso aí na nossa última aula, né? E falamos especificamente sobre a autoridade bíblica e a Bíblia como padrão, e também o que dizer sobre algumas escolhas que Jesus fez, né? Então a gente trabalhou isso aí na nosso último encontro, né? Caso você não tenha participado, eu realmente encorajo que você vá até no nosso canal do YouTube. Nós temos lá uma pasta com essa série, e você pode acessar e pegar todo o trabalho que a gente tem feito e desenvolvido, né? Então, para você não pegar o bonde andando, né? E poder se situar. E aí a gente tem falado, né? Por exemplo, a gente falou sobre várias coisas em termos de qualificações dos presbíteros: ser um exemplo, né? Como discípulo, ser homem, ser um homem maduro, um homem mais velho, não ser novo na fé, deve ser casado e ter filhos. E aí a gente levantou a questão, né? Deve ter os filhos cristãos. A gente trabalhou isso aí extensivamente nosso último encontro, né? E falamos sobre 10 diferentes versões bíblicas, e todas elas trazendo, né, basicamente a mesma coisa, né? Sobre os filhos de quem é um candidato a presbítero serem pessoas que creem, serem pessoas que são fiéis a Deus, amam o Senhor, acreditam em Cristo. Então, não dá ser cristão, não dá para a gente fugir da realidade, né, que nós temos. E aí, terminamos falando sobre o fato de que é essa expectativa que se tem de que nós devemos ter alguém que já tem provado que ele pode
cuidar bem da igreja de Cristo. Por quê? Porque ele tem cuidado bem da família, porque ele tem sido bem sucedido com a família, né? Então, esse é um critério que eu não coloquei, você não colocou, mas que os apóstolos colocaram bem claramente. E aí, a questão que fica é, significa que se os filhos são cristãos, automaticamente você é um presbítero? Não, é óbvio que não. Por quê? Porque alguns filhos podem se tornar cristãos apesar dos pais, né? Apesar dos pais, alguns podem se tornar cristãos. Então, não significa que só porque os filhos se tornaram cristãos, então, automaticamente você é um presbítero. Não é isso que significa, né? Porque a gente sabe que apesar, né, de muitas vezes os pais não terem sido o exemplo que poderiam ser, ou ter feito o trabalho que poderia ser feito, ainda assim alguns se tornam cristãos, né? Então não dá para a gente colocar isso como sendo, se os filhos se tornaram cristãos, então automaticamente essa pessoa, né, é um candidato a presbítero. Não, porque tem outras qualificações. E eu quero falar um pouquinho sobre essa próxima qualificação, que vai ser bastante interessante a gente poder conversar sobre isso. E deve ser fiel a uma única mulher. E aí, a escritura que eu estou me baseando é essa que a gente acabou de ver, né? Onde está escrito o seguinte: um presbítero deve ser irrepreensível, marido, e aí a palavra é aner, que é isso mesmo, é marido, que você encontra, né? Homem, marido, né? De uma só, mias, né? Mulher, ginaicos, de onde vem a palavra ginecologia, né? Então é mulher mesmo. Então na sua essência, o que está dizendo é um homem de uma só mulher. Agora, o que significa isso? E aí é importante que a gente olhe contexto. Então, por exemplo, era comum em sociedades pagãs, né, um homem ter várias esposas, poligamia. Na verdade, isso não foi só naquela época. Hoje em dia você encontra algumas sociedades também que são polígamas. Nós moramos em alguns países na África onde a poligamia era legal. Então o cara tinha várias mulheres, né? Então essa era a realidade que se encontrava em muitas cidades, em muitos locais. Sociedades todas funcionavam muitas vezes dessa forma. Uma outra coisa naquela época, e é o mesmo hoje em dia, era normal homens terem mulheres fora do casamento. Então não é um negócio que acontece hoje em dia. Não, isso aí, na história da humanidade você via isso. E aí o divórcio era uma prática comum, né? Mesmo entre os judeus. E a gente vai ver algumas passagens aqui, onde você vê que era normal um casamento ser interrompido por alguma razão, qualquer que fosse, onde aquele casamento não continuava. Então nós tínhamos aqui um cenário que era esse aqui, na sociedade em que a gente encontra essa escritura. Então vamos olhar aqui o contexto, né, para ver o que isso significa. Quais foram os ensinamentos de Jesus, para a gente poder contextualizar o que o apóstolo estava falando? O que Jesus ensinou? Mateus 19, no versículo 3, nós temos uma passagem bem conhecida, que era onde se aproximaram de Jesus para testá-lo, como os fariseus gostavam de fazer, né? E diz assim, versículo 3, alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? E aí é importante que a gente entenda isso. Tinham duas escolas, tá? Dois rabinos bem conhecidos na época, eram duas escolas que se tinha em termos do pensamento sobre o divórcio. Numa delas, a ideia era, olha, se a mulher estava lá numa festa, dançando, rodopiou, o vestido subiu um pouco e o tornozelo dela ficou à mostra, era razão para o homem pedir divórcio, né?
se ela queimou a comida, era. Se ela falou mal da sogra, era razão. Então, uma linha de pensamento de um dos rabinos da época era essa, e eu já falei sobre isso num sermão no passado, tal. Uma outra linha já era uma linha um pouco mais rígida. Não, realmente tem que ser um negócio mais claro. Então, na verdade, o que tem que ser um negócio mais sério. Na verdade, o que eles estavam fazendo aqui era ver onde é que Jesus se posicionava nessa briga que acontecia na época. E aí é interessante, né? Ele respondeu: vocês não leram, e aí ele menciona Gênesis, ele vai lá na origem das coisas. Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher. Então ele vai lá para o princípio, porque é isso que a gente tem que fazer mesmo. O que é o plano original de Deus? Qual que é o plano original de Deus? Ele foi lá no princípio, Gênesis 1, 27. E disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá às suas mulheres. Não, no original não está assim. E se unirá à sua mulher. Então, o plano original de Deus não era poligamia. Ah, mas Abraão teve mais do que uma esposa, o fulano teve. E aí, se você for falar para Salomão, então, aí o negócio escambou. Mas não era o plano original de Deus. Jesus vai lá na essência. E ele fala: e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Bem claro, os dois, né? Uma só carne. Gênesis 2, 24. Assim, eles já não são dois. Não é eles já não são 5, 10, 20. Eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, ninguém separe o que Deus uniu. Os discípulos lhe disseram: e aí fala várias coisas ali eu estou pulando já para o versículo 10, tá? No final, depois de Jesus falar, os discípulos disseram: se esta é a situação entre o homem e a sua mulher, é melhor nem casar. Se eu não posso divorciar dela, basicamente é isso, porque Jesus fala lá, né? A não ser que tenha sido por questão de infidelidade. Então Jesus fala claramente qual era a única razão, né? Por infidelidade, você tem que permanecer casado. Então não é porque queimou a comida, não é porque... E normalmente o problema não era queimar a comida. Normalmente o problema era, tem uma mais jovem ali, né, que eu estou interessado, então eu vou dar carta de divórcio para essa aqui, e eu vou arrumar aquela outra lá. Normalmente era esse o ponto. E Jesus vai logo direto na coisa. Só que era tão próximo da cultura essa ideia do divórcio, que os próprios discípulos falam: bom, se é assim, então é melhor nem casar, né? Se eu não posso ter esse escape de me divorciar, é melhor eu nem casar então. Essa era a maneira de pensar deles. Em Efésios, no capítulo 5, versículo 31, aqui é o apóstolo Paulo falando, ele fala: por essa razão, e ele menciona a mesma coisa: o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Então não era só o que Jesus estava ensinando, os apóstolos estavam ensinando a mesma coisa também. A expectativa era essa: um homem, uma mulher. Ele repete a mesma ideia lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 2. Digo que por causa da imoralidade sexual, né, ele está falando no geral na sociedade, cada homem deve ter relação sexual com a sua própria esposa, e cada esposa com seu próprio marido. Então a expectativa era um homem, uma mulher. Então a expectativa foi essa na criação, foi essa quando Jesus estava ensinando, foi essa entre os apóstolos, quando eles estavam ensinando a igreja. Agora, mas e se o cara se tornou cristão e já tinha várias esposas? Porque isso acontecia. Sociedades, né, aceitavam poligamia. A gente estudou a Bíblia com homens em Quênia que tinham várias esposas. O que você vai falar para o cara?
não era ilegal? Não era ilegal? Não era ilegal, caras. Então, o ponto aqui é uma questão interessante, e aí qual que é a resposta? 1 Coríntios capítulo 7 é um capítulo onde Paulo trabalha muito a questão de casamento e tal, e o que deve, não deve, E aí no versículo 10 ele diz o seguinte: aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor. Ou seja, não era uma opinião dele, mas o Senhor. Que a esposa não se separe do marido. Ele está falando aqui do cara ter se tornado cristão e a mulher não ser cristã, ou o marido não ser cristão, né? Que a esposa não se separe do marido, no entanto, se ela o fizer, que permaneça sem se casar, ou então que se reconcilie com o marido. Quanto ao marido, não se divorcie da sua mulher. E aí ele completa a coisa, no versículo 17, ele fala algumas coisas, aí ele completa dizendo: em todo caso, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou, e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. O que ele está falando então? Se você veio, né, com essa situação, então é essa situação que você vai permanecer com ela. Você está lá casado legalmente, com 4 mulheres, você não vai simplesmente falar: ó, escolhi essa aqui, você... né? Não, você continua dentro daquela situação. Então ele está orientando aqui que não era um negócio que você precisava mudar a situação na qual você se tornou cristão. Não seria nem justo isso. E era esse o conselho que a gente dava para os irmãos que estavam nessa situação. Bom, você continua casado com as 4 mulheres. O que eu vou dizer? Vou falar: escolha uma? Manda embora as outras? Não, isso não está certo. Ele não fez algo que era ilegal dentro da sociedade na qual ele estava vivendo. Era algo legal. Agora, esse irmão é candidato a ser presbítero? Não, não é candidato a ser presbítero. Então ele não vai ser presbítero, mas ele pode ser cristão. Então, basicamente, essas eram situações que aconteciam lá, e que em alguns locais, até hoje, acontecem. Agora, mas e se o cara foi infiel antes de ser cristão? E aí a pergunta que fica é bem clara: alguém aqui poderia ser chamado de irrepreensível se considerarmos nossas vidas antes de sermos cristãos? Se for assim, se vai ver minha vida toda, ninguém nunca vai ser candidato a nada, porque não tem jeito. Então, obviamente, ele está falando aqui de o cara ter uma esposa e ser fiel a essa mulher como cristão. Como cristão. Era essa a expectativa era bem clara ali. Qual que é o cerne da reflexão sobre essa expectativa para aquele que potencialmente seria um candidato ao presbiterato? E aí eu queria ver algumas escrituras aqui, mas basicamente o que eu queria dizer é que há algo especial aos olhos de Deus em um homem que é fiel à sua esposa. Provérbios capítulo 5 é um capítulo que lida muito com a questão de adultério. Tá? Muitos aqui conhecem bem esse capítulo. No versículo 15, começando no versículo 15, ele dá o seguinte conselho: beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. E ele continua dizendo: seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude. Ele está falando aqui esposa, não esposas.
gazela amorosa, corça graciosa, que os seios dela sempre o fartem de prazer, que você se embriague sempre com o seu amor. Por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher de outro homem? Por que abraçar os seios de uma mulher adúltera? Pois o Senhor vê os caminhos do homem e examina todas as suas veredas. Ou seja, Deus está vendo as escolhas que você está fazendo. E uma escolha é a maneira como você está tratando sua esposa. As maldades do ímpio o prendem. O que é ímpio, pessoal? Pecador, aquele que faz algo errado, né? E as cordas do seu pecado o aprisionam. Por falta de disciplina, morrerá. Interessante como ele coloca aqui, que é uma questão de disciplina isso. Andará cambaleando por causa da sua grande insensatez. Como se não bastasse, você vai para Malaquias, no capítulo 2, e essa passagem aqui é interessantíssima. No versículo 13, nós lemos: a outra coisa, isso aqui é Deus falando com o povo de Israel. A outra coisa que vocês fazem: enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita das suas mãos com prazer. E vocês ainda perguntam: por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. Quando se fala de mulher da mocidade, é a primeira, a segunda, a terceira esposa, quem que é? É a primeira esposa. É a única que deveria ter, na verdade. Ele é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você foi infiel a ela, embora ela fosse a sua companheira, a mulher da sua aliança matrimonial. Acaso Deus não os fez como uma porção do Espírito que lhe pertence? E o que o único Deus deseja? Uma descendência dedicada a Deus. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Ou seja, esse conceito é um conceito que acompanha o povo de Deus desde o princípio. Não é um negócio que era uma expectativa dos apóstolos, não, isso aí já vem de muito tempo. Versículo 16 diz: eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e também odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos exércitos. Por isso, tenham cuidado, não sejam infiéis. Mais claro do que seria a vontade de Deus é impossível. Finalmente, em Provérbios, capítulo 3, versículos 3 e 4, nós lemos: que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor e a aprovação aos olhos de Deus e dos homens. Quão importante é fidelidade, pessoal, aos olhos de Deus? A ponto dele falar: escreva nas tábuas do seu coração, prenda ao redor do seu pescoço. Então a questão que fica aqui é: o quanto é que Deus preza esse tipo de atitude em um homem? Parece que ele preza demais. Parece que isso aqui é algo que está lá em cima. E é por isso, então, que uma das qualificações dos presbíteros é ser fiel a uma única mulher. Na essência, é isso que ele está falando. Um presbítero deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher, e ter filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem, nem de insubmissão.
E aí, pessoal, a gente vai dividir agora em grupos de 3. E eu tenho essas 2 perguntas para a gente poder conversar. Primeira, o que teria de tão especial a fidelidade de um homem para com sua esposa? Número 2, por que essa característica seria fundamental para um presbítero? Então, vamos dividir agora em grupos de 3 e vamos trabalhar nisso aí. Muito obrigado.